programa Face do Poder desta quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Hoje conversamos com o senador do Ceará, Eduardo Girão, do PSD, sobre a CPI das pesquisas e por que tanta discrepância nos números prospectados no primeiro turno da eleição. Obrigado, senador Girão, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Muitíssimo obrigado, Silvestre, todos vocês que estão aí assistindo o programa Face do Poder. Só fazendo uma pequena correção, eu estou hoje no partido Podemos. Tendo feita a correção, o senador Girão está no Podemos, saiu do PSD. Eu até estranhei, viu, senador? Falei, me parece que ele tinha mudado de legenda. Mas fica aqui a correção. Não, eu não saí, não. Eu nunca estive no PSD. Né? Por que então o senhor apoiava Rodrigo Pacheco? Não, porque o Podemos, ele fez uma opção pela Simone Tebet, e eu, inclusive, votei na Simone Tebet, com voto aberto, né? Então, parece que um ou dois, se eu não me engano, dois parlamentares do Podemos votaram, Silvestre, votaram no Rodrigo Pacheco. Mas o fato é que, para mim, partido, né, é tudo muito parecido um do outro. Então, eu acredito até que a gente deveria ter no Brasil a candidatura avulsa ou independente, porque são poucos os partidos que têm uma diferença mais forte para o cidadão, né? Como o Novo, por exemplo. O Novo eu considero um partido diferenciado. Infelizmente, ele perdeu muitos parlamentares nessa eleição, mas eu espero que essa semente aí frutifique na hora certa. Bom, o motivo dessa entrevista, senador, é a gente bater um papo aí, o senhor contar para a gente um pouco desses bastidores, que as pesquisas dão uma confusão dos diabos, porque, afinal de contas, dá para acreditar em pesquisa ou, infelizmente, há um distanciamento entre o cidadão que vota e os números prospectados. Como é que o senhor vê isso? Olha, Silvestre, é um caso de polícia. Muitos falam que já virou piada na boca do povo, mas eu acho que é mais de polícia, porque não é de hoje a manipulação explícita de institutos de pesquisa no Brasil. Eu, por exemplo, não estaria falando com você aqui diretamente do Senado Federal, como, estando senador da República, se dependesse de pesquisa. Você vê que na minha, tanto Datafolha como o IPEC, na véspera da eleição, em 2018, eles deram uma margem absurda, me colocando lá embaixo e dizendo que a eleição, segundo apresentadores com base nessas pesquisas, chegaram a dizer, olha, a eleição está decidida no estado do Ceará para o Senado, e eu fora, né? Mas o povo cearense, ele deu a resposta, talvez a minha margem seria para o terceiro colocado, se não fosse as pesquisas, e isso tem se repetido há muitos anos, não é de hoje, não é de 2018, 2020 teve casos estarrecedores também, né? Onde o resultado das urnas foi completamente diferente do resultado das pesquisas. Então, fica aquela pergunta, quem paga? É o cliente que diz, tem senador dizendo aqui que a margem de erro é margem de negociação. Eu fico muito feliz que o ministro Anderson Torres, o nosso ministro da Segurança Pública e Justiça, ele já tenha pedido à Polícia Federal para abrir um inquérito, para acabar com essa pagelança que acontece no país, que baliza muita gente. Eu aproveito a sua grande audiência para pedir quem está nos assistindo que não se balize mais nisso. Já está evidente, está desmoralizado, fracassado o Instituto de Pesquisa. Em vez de olhar para isso, para o Instituto de Pesquisa, pesquisa os candidatos, pesquisa os partidos, pesquisa, por exemplo, o que é que defende um, o que é que defende outro, quem é que defende aborto, quem é que defende legalização de droga, de maconha, quem é que mandou dinheiro nosso para ditaduras sanguinárias, dinheiro do BNDES a fundo perdido, dinheiro nosso, do trabalhador, do brasileiro, mandou por alinhamento ideológico
né? Vai pesquisar quem é que foi o protagonista do mensalão, do petrolão, né? Então é muito importante que as pessoas esqueçam esse negócio de pesquisa que virou piada, mas mais caso de polícia, e vai pesquisar o histórico dos seus candidatos para votar com consciência. Estou pegando um gancho aí do senhor, senador. É o seguinte, eu recebi o tracking hoje de São Paulo. Tem um grupo independente fazendo avaliações para o tracking de 3 mil e quase 4 mil telefonemas, acompanhamento, com metodologia e tudo. Deu um empate de quase um empate. Deu 48, se eu não me engano, 26 para o Lula e 48, 68 para Bolsonaro. Obviamente, eu acredito, no meu juízo e entendimento, que esse número está próximo de uma realidade em face da polarização nesse segundo turno. Mas aí eu faço coro ao senhor, o IPEC e outros institutos têm, inclusive o Datafolha, está dizendo que o Lula tem 6 pontos de frente, tem não sei o quê. Não tem como deter isso. É óbvio que a gente sabe que o establishment está contra o presidente Jair Bolsonaro, assim como parte do judiciário, uma elite política e empresarial que perderam, obviamente, com o Jair Bolsonaro. Aqui sem fazer defesa do presidente, mas pressupõe a democracia que há pluralidade de ideias e conceitos. Compete ao cidadão escolher quem é melhor para ele. E o jogo tem sido muito desequilibrado em relação ao presidente Bolsonaro, principalmente dentro das pesquisas. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: tem possibilidade de essa CPI e essas discussões dentro do Senado dar um freio de arrumação nessa bagunça que está aí sobre pesquisas? Precisa, e tem que ser logo, né? Apurar responsabilidade, ver que bases são essas, sabe, Silvestre? Qual é o cálculo científico usado, o critério, né? Eu confesso até para você, pesquisa por telefone, para mim não funciona também. Por mais que esteja empatado, não é a diferença que esses institutos aí maiores falam, mas muita gente não quer atender telefone para isso, não tem acesso, tem problema, enfim. Eu particularmente acredito, inclusive eu tenho um projeto de lei que eu estou cobrando para que seja votado logo, está parado na CCJ com Davi Alcolumbre há muitos anos já, uns 2 anos, que é um projeto para disciplinar que pesquisas eleitorais não possam ser divulgadas até 30 dias da eleição, entendeu? Então, você pode divulgar 40 dias, 50 dias e depois fica interna, né? Porque senão vai começar a influenciar novamente. Isso influencia. Agora, você foi num ponto muito interessante. Essa CPI, que foi proposta pelo colega nosso do Podemos, o Marcos Duval, ela já conseguiu o número de assinaturas e ele está dando entrada agora. Eu fui o 3º senador a assinar. E vou falar com o presidente daqui a pouco aqui no plenário para ele instalar logo, né? Porque a gente está vendo que está beneficiando um lado, com todo respeito à parte dos nossos ministros dos tribunais superiores, mas eu vejo também que há benefícios para o ex-presidente Lula, há decisões que só beneficiam um lado. Vou lhe dar um exemplo apenas aqui, eu tenho vários. Ontem teve a história da Nicarágua, né, da censura à revista, ao jornal Gazeta do Povo, que não pode ligar com o Lula, né, se ele cumprimentou, né, é uma das ditaduras que receberam dinheiro do Brasil. Também não pode se relacionar o PCC com o PT, com a delação do Marcos Valério e a morte do prefeito Celso Daniel. Também é tudo decisão que não deixa a verdade vir, mas é aquela coisa, né? Tudo que está oculto será revelado, é bíblico, é de Lucas. E eu acredito muito que essa hora está chegando e nós vamos fazer o nosso papel. Agora, se você tirar do jogo um empreendedor como o Luciano Hang, conhecido nacionalmente, com 12 milhões de seguidores, você tirar na mão grande, como diz, para ele se calar, para colocar uma mordaça nele. E eu era um seguidor dele
eu sou um desses 12 milhões de órfãos, mesmo discordando, Silvestre, de algumas pautas do Luciano Hang, que é a mesma do presidente. Eu discordo. E eu tenho independência para falar isso, né? Agora, não está certo. Não está certo. Aí a gente acaba indo por aquele lado que está sendo prejudicado, porque tem alguma coisa estranha, como você falou. O sistema está cuspindo fora o Bolsonaro. Está trucidando e cuspindo. E nessas horas, o sentimento da justiça para todos tem que fazer a diferença. E eu declarei, né? O meu voto no primeiro turno foi para o Felipe Dávila, deixei isso claro, né, do Novo. Mas, nesse segundo turno, não tenho a menor dúvida que PT seria a pior coisa para acontecer para os nossos filhos e netos, por tudo que eu já disse aqui nessa entrevista, mas muito mais, né? Porque o Lula está voltando, pelo que a gente vê na imagem, com muita raiva, com a vontade de acabar de destruir logo a Lava Jato de vez, e o país colocar 2 ministros no Supremo alinhados, já não basta os que estão lá, alinhados ideologicamente, fazendo ativismo judicial um atrás do outro. Então, o que será do Brasil com Lula? Nós precisamos, então, nesse momento, com todas as divergências que eu tenho com o Bolsonaro, uma delas, questão de arma de fogo, que eu discordo do porte indiscriminado que está sendo dado no Brasil. Isso vai ter tragédia, como aconteceu ontem lá no Ceará, em Sobral, que um aluno pegou uma arma do pai, que é um colecionador, atirador, e atingiu adolescentes. Então, mesmo discordando disso, eu vou votar no Bolsonaro e vou deixar claro que pautas que eu tenho divergência com ele, eu vou continuar firme aqui no Senado fazendo o contraponto. Mas o Brasil não pode voltar à era PT, que causou tanto mal à nossa sociedade. Vou pegar uma carona aqui, senador, que o senhor falou sobre o Bolsonaro. O Podemos publicamente declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro, assim como vários senadores que também tiveram assim, protagonismo nos seus estados, governadores, principalmente o Ratinho, Ronaldo Caiado, o Ibanez Rocha no Distrito Federal, Ronaldo Caiado em Goiás, enfim, por aí afora, Romeu Zema. O senhor acha que essa mobilização, essa movimentação, e eu acredito que é uma grande movimentação, principalmente dos estados produtores que têm como base na economia primária o agronegócio, o senhor acredita que pode ter uma onda contrária aí, mudando, baseado nas pesquisas, que tem uma diferença de 6 milhões de votos? O senhor acredita que nessa semana, que a partir de amanhã começa o horário eleitoral, começa efetivamente a disputa do segundo turno, o senhor acredita que pode ter uma virada aí surpreendente, já que as pesquisas estão mais policiadas agora pela população? Olha, eu acredito que o bom senso vai prevalecer, né? Eu acho que o brasileiro já entendeu o que é que está em jogo. É o futuro dos nossos filhos e netos. O que é que a gente vai dizer, Silvestre, para os filhos da gente, se o PT voltar ao poder? Né? Depois de tudo o que foi demonstrado, um ex-presidente condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, 9 juízes diferentes confirmaram, um ex-presidente que foi citado centenas de vezes, o seu nome citado em delações premiadas de corruptos. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, é muito fácil escolher. Você não pode lavar as mãos como Pôncio Pilatos, né? A gente tem que, no segundo turno, fazer uma escolha. E eu acho que o brasileiro vai pesar isso tudo. Foi uma bênção ter esse segundo turno, porque vai se... tem 30 dias para as informações chegarem, muita gente que não chegou. O nordestino, eu sou do Nordeste, você sabe disso, o nordestino, ele votou muito com emoção, e eu acho que com fígado, e eu acho que ele tem que votar com a razão, com o bom senso, e nós vamos levar nesse segundo turno as informações, a ilusão que é o PT, né, que fizeram com o dinheiro das pessoas, o que é que eles defendem, que é tudo coisas que o inverso do que Cristo nos ensinou, aborto e drogas, ideologia de gênero. Eles defendem isso aqui, você sabe disso, porque os grandes líderes
do Congresso Nacional são do PT, para legalizar o aborto, que é assassinato de crianças, né? Esse pezinho que está aqui é o pezinho de uma criança de 11 semanas de gestação, né? Eu sempre gosto de mostrar um bebê para que as pessoas tenham noção. Cabe aqui na mão, né? O bebê de 11 semanas de gestação, ele é assassinado. E a consequência fica para a mãe, né? É de ordem emocional, psicológica, mental e até física durante décadas. São 2 vidas devastadas, né? Uma assassinada, que é da criança, e outra com problemas pro resto da vida, que é da mãe. Então, tudo isso nós vamos mostrar para os brasileiros, especialmente os nordestinos, e eu acredito muito que o Podemos, que está, que caminhou com a Simone Tebet no primeiro turno, que eu acho que foi um grande erro, nada contra a senadora, respeito como pessoa, mas o papel dela na CPI da pandemia do ano passado, que eu fui titular e participei do início ao fim, eu acho que ela não jogou pelo Brasil, ela entrou num discurso de Renan Calheiros, de Omar Aziz, de Randolph, um discurso eleitoreiro. Você vê que eles hoje estão todos abraçados com quem? Com o Lula, fazendo campanha para o Lula. Estava tudo certo desde o ano passado na CPI. Foi um palanque. Eles quiseram desgastar o governo, antecipar a eleição para o ano passado. Então, eu acredito que a Simone, infelizmente, a senadora Simone entrou nesse viés politiqueiro e se perdeu naquela CPI. Ficou mal. E agora ela está aí, declarando apoio. Eu esperava isso, que ela fosse declarar, e o Podemos acabou, no primeiro turno, apoiando ela contra a minha vontade, né? Eu acho que o Podemos tem um candidato à presidência da República. Agora, no segundo turno, ontem nós conversamos com a presidente Renata Abreu, ela está decidindo se apoia alguém, né? Eu acho que Lula não tem nem cabimento, não está nem no radar apoiar, né? Porque o Podemos tem pautas anticorrupção, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, ou apoia Bolsonaro, porque eu acho que o Podemos em si, a instituição, deva se manter neutra, porque liberar os seus filiados, né, os seus parlamentares, mas a instituição se manter neutra, porque realmente tem pautas do Bolsonaro que não compatibilizam com o Podemos e tem pautas do Lula também que não compatibilizam com o Podemos. Ok. Bom, chegamos ao final. Obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, obrigado, senador, pela gentileza aí. Eu sei que o senhor está corrido, mas a gente ainda vai falar muito ainda. Sempre que tiver oportunidade, eu vou ligar aí para a sua assessoria para a gente conversar. E o canal Hoje News está à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade, o canal Hoje News, o programa Face do Poder. E, Silvestre, estamos sempre às ordens aqui. Nosso papel é servir e a imprensa, e você com a sua tradição na nossa imprensa, é um meio seguro para que a gente possa fazer os esclarecimentos. E conte comigo aqui no Senado. Qualquer dia vamos tomar um café aqui também para trocar ideias e eu aprender com você, porque você tem muito a nos ensinar. Muito obrigado e sucesso para o senhor aí. Obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no programa Face do Poder. Não esqueça de nos também acompanhar no Facebook, Instagram e no portal hoje.com. Até!